professora Cristine com os vídeos do canal Neuropediatria para você. Eu vim falar sobre as causas de epilepsia. Segundo a última classificação, que foi de 2017, a Liga Internacional classificou causas da epilepsia como 6 tipos: estrutural, genética, infecciosa, metabólica, imune e desconhecida. Falando de cada tipo: estrutural, quando existe uma alteração na estrutura do cérebro. Pode ser por um cisto, pode ser por uma má formação, pode ser por uma contusão cerebral. Você tem uma alteração na estrutura, por isso é uma causa estrutural, que provoca a alteração de ondas cerebrais que vão ser captadas pelo eletro. Porém, quem vai fazer o diagnóstico que existe uma alteração estrutural são os exames de imagem, tomografia, ressonância. As causas genéticas. As causas genéticas são muito comuns na neuropediatria, onde existem muitas epilepsias com predisposição genética. Na infância, coloca-se que até 70% das epilepsias possuem uma predisposição genética. Além da predisposição genética, que é uma predisposição familiar herdada, existem crianças que possuem alterações genéticas, possuem síndromes genéticas, que cursam com epilepsia. Essas síndromes genéticas que cursam com epilepsia, já você não possui história familiar importante, ou às vezes você ainda precisa de exames para classificar, que são exames que são o exoma, painel genético para epilepsia, que são exames mais sofisticados da área da genética. Em muitos casos não são necessários, porque são as epilepsias mais simples, com predisposição genética, com bom controle, e que eram no passado classificadas na classificação anterior, elas eram consideradas epilepsias benignas da infância. E nessa nova classificação são classificadas como epilepsias autolimitadas da infância. Existem as causas infecciosas, que sempre são mais, assim, vamos dizer, mais simples de fazer o diagnóstico, porque a pessoa tem uma doença infecciosa, ela tem uma meningite, ela tem uma encefalite, e durante o curso da doença, meningite e encefalite, ela apresenta crises convulsivas que podem permanecer após a resolução do quadro infeccioso ou não. As alterações metabólicas ocorrem por distúrbio eletrolítico, que nós medimos no sangue vários itens que nós chamamos sódio, potássio, cálcio, glicemia, e que quando você tem uma queda ou um aumento importante, você pode fazer um distúrbio eletrolítico, e isso pode ocasionar crises convulsivas. A hipoglicemia causa crises convulsivas. Existem também doenças mais raras, que são doenças que nós chamamos erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos do metabolismo produzem muitas características: atrasos do desenvolvimento, atraso de fala, deficiência intelectual importante e, por muitas vezes, epilepsias refratárias. E elas também, como são um erro inato do metabolismo, existem alterações de enzimas que provocam acúmulo de substâncias que podem provocar todos esses sintomas, inclusive a epilepsia. As causas imunes ocorrem mais acredito que a gente vai encontrar muito mais na vida adulta, que existem as doenças autoimunes, que você tem produção de anticorpos, você tem uma reação inflamatória ao próprio organismo, e que isso pode provocar crises convulsivas. E ainda temos a causa desconhecida, quer dizer, o paciente com epilepsia, que nós, embora a gente tenha feito a investigação com exames de imagem, com exames genéticos, com exames de sangue para procurar distúrbio eletrolítico, não foi encontrada uma causa específica. Então, nós ainda temos essa categoria, que a gente chama causa desconhecida, em todas as epilepsias.
você terá alterações eletroencefalográficas, quer dizer, alterações no elétron. A grande maioria das epilepsias, se você pensar que 2% da população do mundo possui epilepsia, presume-se que nós temos 50 milhões de pessoas portadoras de epilepsia no mundo. 80% desses casos são de fácil controle. Nós temos um número que varia entre 15% a 20%, que evolui para as epilepsias refratárias, síndromes epilépticas, que são as epilepsias que, mesmo em uso contínuo correto de anticonvulsivantes, não existe o controle das crises. Mas esse caso de epilepsia refratária não é a regra. Ele está num número bem menor se a gente olhar o número total da epilepsia. Eles perfazem entre alguns trabalhos entre 15% a 20% dos casos. A família sempre pergunta: por que, doutora? É muito comum. Mas por que aconteceu? Algumas causas são bem conhecidas, como eu acabei de falar: meningite, encefalite, uma formação. São causas muito mais fáceis, facilmente diagnosticadas. Em outras, você tem uma predisposição genética. Quer dizer, muitos casos, existem casos na família. E você não terá alterações no exame de painel genético e de exoma. Em alguns casos, você terá alterações em exames específicos da genética, mas não em todos. Então, por isso, a gente, quando tem história familiar positiva, a gente considera uma epilepsia com predisposição genética. No dia a dia, no falar da população, como as pessoas têm uma crise convulsiva, um evento que é desesperador, as pessoas relacionam com algo que aconteceu no dia. Então, por isso, surgem mitos sobre alimentos que a pessoa ingeriu, raivas, alegrias, frustrações, corpo quente, no chão frio, abrir geladeira. Então, existem muitas coisas que a população relaciona como dando o início da crise, porque aconteceu no primeiro dia da convulsão. Mas esses fatores, eles apenas são mitos. Quem causou a crise convulsiva foi a alteração da onda cerebral. Agora, por que houve alteração da onda cerebral é que nós temos causas, que são essas que eu acabei de falar, que são as causas estruturais, genéticas, infecciosas, metabólicas, imunes e a causa desconhecida. Mas não foi um alimento não causa. Quando a gente pensa em alimento, eu tento me corrigir, por exemplo, comer carne de porco não causa epilepsia. Porém, se você comer um alimento como carne de porco ou uma verdura que esteja contaminado com ovos de cisticerco, você vai ter uma doença que se chama neurocisticercose, que é os ovos correm pela circulação e eles têm uma preferência de se alojar no cérebro, mas aí nós teríamos uma alteração estrutural, porque os ovos permanecem no cérebro. Então, por isso, é uma causa, não é pelo alimento, é pela contaminação. Então, por isso, não foi a carne de porco, foi a contaminação de consumir uma carne de porco, uma verdura mal lavada, que estava contaminada com fezes e que tinha ovos do cisticerco. E esses ovos entraram na circulação e se alojaram no cérebro. Ah, tomou leite, não vai causar crises convulsivas, não vai causar epilepsia. Então, espero ter solucionado, pelo menos por partes, essas dúvidas. Caso você mantenha uma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal e acione as notificações automáticas. Se gostou do vídeo, dá um like. Até mais.